Meus amados irmãos, na semana passada nós iniciamos a nossa série de mensagens do mês de março, o discípulo, e a minha grande ênfase no domingo passado esteve em nosso chamado para nos tornarmos discípulos de Cristo. Nós precisamos entender que a grande marca de um discípulo de Jesus é se tornar semelhante ao seu mestre. Então, Jesus é o nosso modelo. Nós olhamos para Cristo e nós o imitamos. Nós olhamos para os seus passos, nós olhamos para a sua maneira de pensar, nós olhamos para os seus ensinamentos e nós agimos da mesma forma. Ele é o nosso mestre, então importa andar como ele andou. Contudo, meus amados irmãos, infelizmente nós temos visto nos dias de hoje pessoas que se proclamam cristãs, mas essas pessoas elas são cristãs nominais. O que é um cristão nominal? É um cristão que se proclama cristão, mas não vive como tal. Não, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou evangélico, mas quando nós olhamos para o dia a dia, para as escolhas dessa pessoa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua postura no trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia, essa pessoa, ela não se porta, ela não se comporta como um filho de Deus. Agora, a grande pergunta que nós precisamos fazer é: por quê? Por que acontece dessa forma? Eu gostaria de trazer uma resposta objetiva a vocês, mas essa é uma questão complexa. E existem várias possibilidades. Eu quero compartilhar algumas com vocês e a última eu quero tomar por base para a gente construir aqui o que nós vamos falar hoje. Uma das possibilidades é: essa pessoa não se converteu de verdade. A conversão não foi genuína. Essa pessoa se tornou apenas um simpatizante da fé cristã. Ela não se converteu de verdade, ela não nasceu de novo. Outra possibilidade: desconhecimento daquilo que a Bíblia comunica em alguma área específica, principalmente a pessoa que chegou agora, que ela está caminhando, ela está no início, melhor dizendo, de sua jornada de fé. Falta a essa pessoa instrução, conhecimento, porque antes ela era instruída pela cultura, ela era instruída por pessoas que não serviam a Deus. Agora, enquanto filha de Deus, essas pessoas precisam se reeducar na palavra de Deus. Terceira possibilidade: não ser discipulado. Essa pessoa não se abre para um discipulado, ela não se abre para receber instrução de alguém, para seguir alguém, imitar alguém, para que preste conta para alguém, para que alguma pessoa mais madura na fé possa ter voz na vida dele, na vida dela. Outra possibilidade também é ceder na luta contra a carne. Então, na tentação, diante da tentação em alguma área, essa pessoa cede, e essas escolhas fazem dela uma pessoa que é puramente cristã ou um cristão nominal, e não de fato alguém que pratica ou alguém que vive como um discípulo de Cristo. E ainda existe uma outra possibilidade, e nessa eu quero colocar força. Talvez essa pessoa não vive de fato como um filho e como uma filha de Deus, porque ela não compreendeu quem Deus a fez ser através da obra de Cristo. Ou seja, tal pessoa ainda não compreendeu a sua verdadeira identidade no Senhor. Essa pessoa ainda não entendeu, não apenas aqui, mas em seu espírito não há nela a clareza, a revelação de que ele é um discípulo de Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre a identidade do discípulo. Escute, meus amados irmãos, para que nós caminhemos como discípulos de Jesus, andando em obediência, não cedendo ao pecado, nós precisamos compreender quem nós somos no Senhor. Nós temos que entender isso, e quando você entende isso, tudo muda,
tudo muda e nós vamos estudar parte da história de Daniel para compreendermos o que o Senhor espera de nós, amém? Abra comigo aí então Daniel capítulo 1, versículos 1 a 7. É demais, essa história, esses 7 primeiros versículos são magníficos. Nós vamos entender o que uma identidade de discípulo, o que essa identidade gerada em nós, testificada, confirmada em nós pelo Espírito Santo, produz em nossas vidas. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens, olha agora que interessante, deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Olha agora, perceba, aqui está um ponto importante. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Gente, a conquista de Judá pela Babilônia, ela se deu em virtude da desobediência persistente do povo de Deus. O povo caiu em idolatria, o povo quebrou a aliança, o povo rejeitou os profetas que Deus enviou, havia injustiça social entre eles, havia corrupção, e essas práticas, essas escolhas, os colocaram numa posição de estarem sob o juízo de Deus, porque eles se rebelaram contra o Senhor. Então quando você olha ali para os versículos 1 e 2, fica muito claro que Deus usou Nabucodonosor como instrumentos para trazer juízo sobre o seu povo. Está lá, versículos 1 e 2, ele diz: Nabucodonosor, olha lá, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou, e o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim. Está lá, está no texto. Então, a tomada de Judá pela Babilônia, ela se deu em 3 fases, e aqui nós vemos nesse relato, essa primeira invasão, esse primeiro momento, onde Daniel, seus amigos e outros jovens e nobres são levados cativos. A Babilônia, ela desejava ser essa grande potência, na verdade desejava se tornar a senhora do mundo, e ela tinha uma maneira muito peculiar de exercer domínio sobre os povos. O domínio da Babilônia não era apenas um domínio, ou eles não usavam apenas de estratégia militar, eles também tinham estratégias políticas, estratégias culturais e estratégias religiosas. Então, por exemplo, quando conquistavam uma nação, os babilônios faziam o que? Eles levavam os líderes, eles levavam a elite, se assim eu posso dizer, para o exílio, como ele fez com Daniel e seus amigos. Levava esse grupo e o povo permanecia em suas terras, mas sendo controlados pela Babilônia e sob tributos pesados. Os templos das nações conquistadas eram muitas vezes saqueados ou destruídos. Isso aconteceu com o templo, é só você dar uma olhada em 2 Reis 25:9. Eles colocavam força também nessa reeducação, se assim eu posso dizer, dos cativos. Então esses jovens promissores, eles eram treinados na cultura babilônica,
porque isso garantia que eles teriam uma mentalidade segundo os babilônios, e eles se mantivessem de alguma forma leais à Babilônia. Havia também uma mistura cultural, uma imposição de costumes. Isso incluía comida, vestimenta, linguagem, religião, sem falar que muitas vezes a Babilônia nomeava governadores locais para manter a ordem no local conquistado, na área conquistada, em meio ao povo conquistado, para que inclusive recolhessem tributos. Lá em Judá, Nabucodonosor, ele nomeou Zedequias para isso. E por que eu estou contando toda essa história para você? Porque essa estratégia da Babilônia, ela fala muito sobre a estratégia do inimigo para alcançar a mim e a você. Porque a Babilônia, quando nós olhamos para a palavra, é uma tipologia de Satanás, ou do mal, da maldade, do reino das trevas, do pecado. Então a Babilônia tenta tirar os filhos de Deus da presença de Deus. O inimigo, ele tenta afetar a nossa identidade de discípulo, a nossa identidade de filho, a nossa identidade de quem tem uma vida no altar do Senhor, para que nós possamos ser removidos do centro da vontade de Deus. Essa é a tentativa de Satanás, essa é a tentativa do inimigo, assim como nós vemos acontecendo com Daniel e seus amigos. Meus irmãos, como pastor, infelizmente eu já vi muitos filhos de Deus caindo e voltando para o pecado. E por mais que as estratégias elas sejam diferentes umas das outras, a grande intenção de Satanás é fazer com que um filho de Deus não se veja mais como um filho de Deus. Por que eu te digo isso? Me escute. Se você entende que você é um discípulo, se você se vê como um filho de Deus, se isso realmente está claro dentro de você, quando você erra, o que você faz? Você se arrepende, sim ou não? Agora, o que o inimigo quer? Ele quer nos afastar de Deus, a ponto de nós olharmos para o pecado, e ele não mais nos causar dor. Escute, a Bíblia deixa claro que existe algo em nós que ecoa para que façamos a vontade de Deus, que é a consciência. Há dentro do homem, o homem foi feito com uma espécie de bússola moral, que aponta de alguma forma para Deus. Agora, além disso, como filhos de Deus, como pessoas regeneradas, renovadas, ou com a mente agora transformada, mudada pela Escritura, a nossa consciência grita quando nós estamos em pecado. Agora, Satanás quer te levar a um ponto onde a sua consciência será cauterizada, quer te levar a um ponto onde você não se veja mais como filho de Deus, porque se isso acontecer, o retorno ficará muito mais difícil. Então, o grande problema está quando a nossa identidade de discípulo, de filho, é afetada. Quando isso acontece, nós não vemos mais problema em cometer tais práticas. Sabe quando isso já está acontecendo na vida de alguém? Quando tal pessoa começa a dizer assim: mas eu não preciso ser religioso para buscar a Deus. Eu não preciso ir para a igreja para buscar a Deus. Eu não preciso me submeter a tal questão moral para poder buscar a Deus. Não tem problema em eu fazer isso ou aquilo. Isso não define o meu relacionamento com Deus. E passam a chamar de religiosidade o que a Bíblia esclarece ou aponta como santidade. Quando isso acontece, significa que a nossa identidade de filho, identidade de discípulo, já foi afetada. E essa é a estratégia do inimigo, comigo e contigo. E essa foi a estratégia do inimigo com Daniel e seus amigos. Como assim, pastor? Olha lá, Daniel 1, vamos ler novamente os versículos 6 e 7. Então ele diz: entre aquele grupo que foi para a Babilônia se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Mas olha o que o versículo 7 reforça. O chefe dos eunucos olhou para aqueles jovens e lhes deu outro nome. Então, Daniel passou a chamar Beltesazar, Ananias passou a chamar Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abed-nego. Talvez você olhe para isso aqui e você acredite que é apenas uma questão cultural, como eu comentei aqui de manhã e vou contar de novo para vocês. Por exemplo, meu sogro, ele é descendente de chineses, o nome dele é Pang, é o nome dele, só que quando ele veio para o Brasil, como que você vai falar o nome? É difícil, é estranho, não é culturalmente muito normal, então ele se autodenominou Cláudio. Cláudio, é o Cláudio. Como que é teu nome? Cláudio. Assim foi com a avó, por parte de pai, por parte de mãe, da pastora, inventou um nome brasileiro, né? Não é disso que eu estou falando, gente, tudo bem? Não é disso que eu estou falando, tipo, você tem um nome estranho, agora você dá um apelido, tipo, algo assim. Na verdade, nós sabemos que o nome, para os judeus, por exemplo, havia um vínculo, havia uma questão de propósito, havia algo espiritual ali por detrás. Então, Daniel, sabe qual é o significado de Daniel? Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, é uma expressão em tom de pergunta, quem é como o Senhor? Azarias, o Senhor ajuda. Então, os babilônios sabiam disso, então eles chamaram o Deus é meu juiz, o Senhor é gracioso, o quem é como o Senhor, e o Senhor ajuda, e falou: agora eu estou mudando o nome de vocês, você não é mais Daniel, Deus é meu juiz, você agora é Beltesazar, que significa Bel protege o rei, está fazendo menção ao Deus que eles adoravam. Ananias, você não é mais o Senhor é gracioso, você não vai mais se lembrar do seu Deus que é bom, que é cheio de graça, você agora é Sadraque, que é servo de Acu, Deus da lua. Misael, você não vai mais se lembrar quem é como o Senhor, o poder do seu Deus, você agora é Mesaque, quem é como Acu. Azarias, você não se lembrará mais do Senhor que te ajuda, não, você agora é Abed-nego, servo de Nego ou Nebo, o Deus da vegetação. Então perceba que a estratégia dos babilônios com Daniel e seus amigos era afetar a identidade deles, para que eles não mais caminhassem como povo de Deus, como servos de Deus. Ei, eu estou chamando, vocês agora estão na Babilônia, e eu preciso incutir essa mentalidade em vocês, esse DNA em vocês, essa cultura em vocês. Ei, meu irmão, isso não é muito diferente daquilo que o mundo faz, porque a Babilônia é uma tipologia do mal, e o mundo que jaz no maligno tenta impregnar em nosso interior uma cultura que não é de discípulo, mas uma cultura de quem caminha de forma distante do nosso Deus. E ele tenta fazer com que você se lembre de práticas passadas, que você se lembre de coisas que você fez antes de Jesus, e tenta te rotular, e tenta te fazer voltar a ser quem você era antes, ou tenta te levar a ser como alguém que caminha por uma prática que uma vez você cometeu. Meus amados irmãos, eu já vi filhos de Deus na luta contra o pecado, pecados, por exemplo, de ordem sexual, como pornografia, homossexualidade, ou quem sabe outros pecados, pessoas dentro da igreja lutando contra isso, que chegaram em um determinado momento e falaram assim: eu não aguento mais. Sabe o que aconteceu no coração dessas pessoas? Elas aceitaram o novo nome dado pelo inimigo. Elas se esqueceram que eram Daniel e aceitaram o nome da Babilônia.
e aceitaram ser chamado, por exemplo, de Beltesazar. Eles caíram no engano de que não era possível ser transformado, e a única coisa que restava era ceder à natureza de cada um deles. Estes caíram na sedução mentirosa da Babilônia. Mas eu não vim aqui para te trazer uma má notícia, eu vim aqui para te trazer uma boa notícia, e a boa notícia é: o Deus que nós conhecemos, o Senhor que habita em nós por meio do Espírito, trará clareza e revelação acerca dessa identidade de discípulo. Você sairá daqui com seus olhos abertos e entendendo que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e como tal, precisa se posicionar segundo as Escrituras. Agora, por que isso é de extrema importância? Você entender isso, sobre essa revelação, porque essa identidade que nós temos agora em Cristo, essa identidade de discípulo, essa identidade de filho, para que ela seja imputada no nosso interior, para que você receba esse download do céu e seja instalado dentro de você, nós precisamos de uma ação do Espírito em nós. Não é só aqui, gente, é aqui. Eu quero te provar isso biblicamente, vocês estão comigo? Então vamos lá. 2 Coríntios 5,17, tudo começa por aqui. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Escute isso, eu vou repetir. Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Amém? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está falando aqui sobre o que acontece no novo nascimento. Quando você creu em Cristo, entregou sua vida a Jesus, o declarou como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, espiritualmente tudo mudou, você se tornou uma nova pessoa. Então o texto ele afirma que já é nova criatura, não será, já é. As coisas antigas já passaram, e se elas já passaram, se já é feito tudo novo, eu posso me apropriar da identidade que eu já tenho em Cristo. Eu posso e eu devo refutar os rótulos que o inimigo tenta colocar dentro de mim, aquilo que o inimigo tenta me fazer enxergar e dar foco. Isso é muito poderoso, por isso que Jesus, lá em João 3, falando com Nicodemos, João 3, versículo 5, ele disse: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, quem nasceu, pode entrar, já está no reino de Deus, já tem uma nova perspectiva, já tem acesso a coisas diferentes, já percebe as coisas espirituais. O que eu estou tentando te dizer, eu vou repetir aqui: você não precisa mais ficar preso na sua velha identidade. Em Cristo tudo se fez novo, tudo se fez novo. Eu não sei quais eram os rótulos que estavam sobre você, ou sobre você antes de Cristo. Talvez você era conhecido como um ladrão, como uma pessoa muito imoral, como um blasfemo, como um mentiroso, como um fornicador. Eu não sei qual era a sua história, eu não sei quais foram as suas escolhas, mas eu sei de uma história e de uma escolha que estabelece sobre você uma nova identidade. E a história é: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que você pudesse crer,
ter a vida eterna e receber em Cristo uma nova identidade. Eu não sei o seu passado, eu não conheço as suas escolhas, eu não sei o que você fez lá atrás, mas o que eu sei é, a morte e ressurreição de Cristo dá a todo aquele que crê e recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus. Ele está fazendo tudo novo, ou melhor, Ele já fez tudo novo. Aleluia. Amado, essa é uma ótima notícia. Essa é a boa nova. É a boa nova, é a boa notícia do Evangelho. Nos é dada uma oportunidade, porque agora em Cristo nós fomos feitos nova criatura, e antes as suas escolhas e práticas, elas estavam presas a quem você era antes. Agora escute, Ele te fez uma nova pessoa em Cristo, espiritualmente falando, e essa nova criatura agora pode ter novas escolhas, pode ter novas escolhas. Por isso que a Bíblia chama esse processo de novo nascimento de regeneração. Você nasce do Espírito, uma mudança já começa a acontecer em você, você se inclina para as coisas espirituais, você começa a buscar a Deus, um processo de santidade já começa ali. Isso é tão forte, que Pedro, ele explica quem nós já somos em Cristo. Deixa eu te explicar isso aqui para ver se você entende. Todos nós estamos num processo de transformação, sim ou não? Quem reconhece que tem algo para mudar na sua vida, levanta a mão. Amém? Todos nós temos. Logo, nós não teríamos como eu posso dizer isso para vocês? A habilitação, enfim, a condição de sermos chamados de santo no sentido estrito da palavra, como quem nunca erra. Tudo bem? Sim ou não? Temos coisas para mudar. Só que é interessante que quando Pedro escreve em sua carta, ele afirma, ele diz, vocês são. Ele traz um rol disso. Ele começa a explicar essas coisas. E quando ele diz vocês são, ele está falando sobre todo aquele que crê em Cristo. O novo convertido que talvez tem muitas coisas para mudar, o convertido de muito tempo que já foi mudado em muitas coisas, mas ainda tem outras para mudar. Ele fala sobre aqueles que são imaturos espiritualmente e ainda cometem erros por talvez desconhecimento, e fala também sobre os maduros. Então ele diz, vocês são, ele está falando do povo de Deus, está falando da igreja. 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, perceba o que o texto está dizendo. Ele está dizendo, vocês são. E por que isso é tão importante nós entendermos? Porque quando nós compreendemos quem Deus nos fez ser por causa de Cristo, nós então passamos a caminhar segundo essa nova identidade. A santificação é fruto do conhecimento ou da clareza de quem nós somos agora em Cristo. Por isso que o inimigo está tentando olhar para você e falar, você não é Daniel não, você é Beltesazar. Ele quer bagunçar as coisas dentro de você, mas ele está sendo denunciado hoje, nessa hora, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém ou não, igreja? Então, é como você com seus filhos. Seu filho erra, meu filho às vezes erra, eu falo assim, filho, essa atitude é de um menino de Deus ou de um menino que não é de Deus? Você é um homem de Deus, você é um menino de Deus, e o menino de Deus não faz isso, o homem de Deus faz aquilo. Eu reforço quem Deus o fez ser. O problema é quando você olha para a criança e fala, você é burro, Pia, você é idiota. Você começa a lançar palavras ou semear no coração dele ou dela, do seu filho ou da sua filha, uma identidade que não é a identidade que o Senhor tem para ele. Logo,
se ele se apropria dessa identidade, ele vai ceder a essas práticas. Agora, se ele entender quem ele é, e ele for devidamente instruído e amadurecendo e sendo corrigido, ele vai caminhar segundo essa identidade que você reforça na vida dele, na vida dela. É como quando você casa. Antes de você casar, a vida é do seu jeito. Você gasta seu dinheiro com aquilo que você quer, você dorme, de certa forma, a hora que quer, você não precisa pedir autorização para ninguém para jogar bola, aleluia, glória, não precisa do alvará, não precisa do joinha no WhatsApp, da reaçãozinha tipo, vá em paz, né? Você faz o que você quer, mas agora você casou. Tem um documento que fala que você está aliançado com alguém. Logo, as suas escolhas precisam refletir a isso. Você não faz da sua vida o que você simplesmente quer, você faz o que tem que ser feito. Você não caminha da forma que você acredita, vocês agora estão construindo algo juntos, então as suas escolhas, a sua rotina, ela está de acordo com essa nova identidade, se assim eu posso dizer, com esse estado civil novo que você tem. Então essa sua nova identidade, agora você é casado, agora você não é mais uma senhorita, mas você é uma senhora. Eita glória, agora você vive de tal forma. Espiritualmente é a mesma coisa. Antes eu caminhava distante de Deus, agora eu sou um servo de Deus, agora eu sou um discípulo de Cristo. Então o que se espera de um discípulo de Cristo? Tal postura. Então perceba como o Senhor é gracioso. Pela fé em Cristo, nós somos posicionados em um lugar, espiritualmente falando, e Ele diz, vocês são um povo meu, e agora entendendo que nós somos povo de Deus, nós nos posicionamos como tais. Vocês estão aqui ou não? Não importa o que o mundo grita, não importa o que a sociedade tenta colocar diante de nós, não importa, o que importa é quem nós fomos feitos por Deus. E Daniel, ele tinha isso muito claro dentro dele. Por mais que tentassem chamar ele de Beltesazar, ele dentro de si dizia, não, eu não sou Beltesazar, eu sou Daniel. Meu nome não está atrelado a Bel, minha identidade não está atrelada a um outro Deus, eu não sou idólatra, meu Deus é um só, o Deus dos exércitos. Onde que nós vemos isso? Versículo 8 de Daniel 1. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Olha lá, por mais que trocassem o nome dele, chamassem ele de outra coisa, o texto está dizendo, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele resolveu não beber o vinho que era servido. Olha a postura desse homem. Daniel, gente, ele sabia que as comidas dos pagãos eram dedicadas a ídolos. Ele sabia que se desfrutasse dessas iguarias, ele honraria essas divindades e desonraria o nome do seu Deus. Então Daniel decide não comer, ele decide não ter parte com os ídolos, ele decide não sucumbir à tentação, àquilo que a Babilônia colocava diante dele. E ele disse, eu vou me alimentar apenas com legumes e água. A pergunta é, por que Daniel agiu assim? Parte da resposta é, porque ele tinha a sua identidade muito bem firmada. Muito bem firmada. Deixa eu te falar, muitas vezes nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos o que Deus espera que nós façamos. Mas nós não sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem Deus é, nós sabemos o comportamento que Ele espera, mas mesmo assim cedemos, e cedemos porque não sabemos quem nós somos. Daniel sabia quem era o seu Deus, ele sabia o que Deus esperava dele, mas ele também sabia, eu sou Daniel, eu não sou o Beltesazar. Escute,
Deus vai abrir os nossos olhos nessa noite. Eu estou falando de uma ação espiritual, e você será mais uma vez posicionado em Deus. Você saberá quem Deus te fez ser. Você sairá daqui dizendo: eu não apenas compreendi, mas eu sei aqui dentro que eu sou chamado para ser um povo, fazer parte de um povo exclusivo de Deus. Eu faço parte de uma nação santa. Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Só é possível viver em santidade porque nós entendemos isso. Nós entendemos: eu fui amado por Deus, eu entendi o amor do Pai, então eu respondo em obediência. Eu entendi quem Ele me fez ser. Ele está me dando uma nova oportunidade, porque nós estávamos fadados ao inferno, irmãos. Nós estávamos fadados ao inferno. O salário do pecado é a morte, e nós vivíamos no pecado. Logo, o resultado, o produto das nossas ações seria a morte espiritual, o distanciamento de Deus, a morte eterna. Agora, nós fomos alcançados pela graça. Um dia você estava num lugar e Deus usou alguém para pregar para você. Um dia você foi numa igreja e você entrou sem perspectiva nenhuma. Você só foi porque alguém te convidou, e naquele dia o Espírito Santo falou ao seu coração. Deus veio em seu encontro. Ele veio ao seu encontro. Ele comunicou o seu amor, e Ele te disse: eu estou te dando uma nova oportunidade. Não importa o seu passado, se você crer em mim, se você se arrepender, eu farei tudo novo. Eu te darei uma nova oportunidade. Você será meu filho, você será minha filha. Você caminhará segundo os meus passos, e eu farei de você um discípulo. Eu farei de você luz. Eu farei de você sal da terra. Ele está te chamando de volta. Ele está te chamando de volta. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ele está aqui, aleluia. Aleluia. Ligamos o modo penteca hoje, aleluia. Oh glória. De manhã aqueceu, agora acelerou. Agora, ó, tô até suando, misericórdia. Agora, essa identidade, ela não é fruto apenas de uma lógica bíblica, ok? Como assim uma lógica bíblica? Você vai lá e lê nas escrituras: aquele que crê, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Você não apenas lê a palavra e chega numa conclusão lógica e bíblica de quem Deus te fez ser. Isso é muito mais do que algo, isso vai além de algo que acontece aqui. É algo que precisa acontecer aqui. É algo que o Espírito de Deus coloca em nós. É muito similar ao amor, porque a Bíblia nos manda amar, nos ordena amar. Ela diz que os filhos de Deus seriam conhecidos pelo amor. Mas a mesma Bíblia que nos manda amar é a Bíblia que diz que Deus colocou por meio do Espírito o seu amor em nossos corações. Então é além de um comissionamento, é além de uma postura que Deus espera. Nós estamos falando de uma ação do Espírito Santo em nós que produz essas coisas. Então, para que nós tenhamos essa identidade de discípulo firmada, nós precisamos que o Espírito fale conosco. Nós precisamos que o Espírito ele instale isso dentro de nós. E tudo começa, como eu já falei e repito, quando nós cremos em Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura. A nossa identidade, ela já é mudada radicalmente naquele momento. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Assim que nós queremos, isso acontece. Porém, essa identidade de discípulo, ela não é algo que apenas vem sobre nós quando nós cremos. Ela é algo que precisa crescer e progredir conforme o tempo passa. É muito similar à santificação. Quando você crê e você se torna uma nova criatura, acontece a regeneração. Essa regeneração, como eu falei, ela já produz em nós uma certa medida de santidade. Como assim?
nós cremos em Cristo e nós nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores. E isso, esse novo nascimento, ele nos leva a uma inclinação às coisas de Deus. Deus já começa um processo de mudança no nosso interior, algo já começa a acontecer. Só que a santificação não para aqui, na verdade ela começa aqui. E você lê as Escrituras, você caminha com Deus, você se relaciona com os irmãos, e você vai crescendo nisso, você vai progredindo nisso, você vai mudando o seu comportamento, dia após dia, você vai crescendo nisso. Quando nós falamos da revelação da identidade de discípulo, também é assim, ela acontece da mesma forma, ela é progressiva, ela precisa progredir, e essa revelação, ela cresce à medida que nós lemos a Bíblia, à medida que nós oramos, à medida que nós jejuamos, à medida que nós temos vida com Deus. Agora, quem produz isso em nós é o Espírito. Ele que vai produzir isso enquanto você lê, Ele que vai produzir isso enquanto você ora, Ele que vai produzir isso a cada experiência que você tem, Ele que vai produzir isso enquanto você se aproxima de Deus. Nós precisamos e nós dependemos da ação do Espírito. Olha como isso é real. Romanos 8,16, perceba. Aqui, gente, nós chegamos no ponto chave da palavra. Romanos 8,16. O próprio Espírito, está falando do Espírito Santo, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma, ou dependendo da versão que você está aí, diz: o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Essa palavra no original grego, ela fala sobre testemunhar juntamente com. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: que o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos. Olha como é forte isso, não é apenas uma lógica bíblica. É como se o Espírito Santo chegasse para o seu espírito e falasse assim: ei, eis aí um filho de Deus, eis aí uma filha de Deus. E é por isso que você tem essa convicção no seu interior. Eu lembro, nos meus tempos de escola, eu devia ter uns 11 anos, eu fui na casa de um amigo e estava tendo uma célula, eu nem convertido era ainda, e eles começaram a falar naquela célula, no quarto do menino, e fizeram uma pergunta aqui: quem tem a certeza que é salvo? Rapaz do céu, eu gelei. Eu falei: eu tenho certeza não. Acho que eu lembro como se fosse hoje da cena, que aquilo me assustou, gerou temor dentro de mim. Se alguém chega para mim e pergunta: você tem certeza da salvação? Eu digo: eu tenho. E eu tenho, não é porque eu sou um exímio cumpridor da lei de Deus, é porque o Espírito Santo habita em mim. O Espírito que habita em mim, porque um dia eu me arrependi e criei no Senhor. O Espírito que habita em mim, que é esse Espírito que testifica que eu sou um filho de Deus. É óbvio que também eu entendo que as nossas obras, elas correspondem à nossa fé. E se eu tenho caminhado como filho de Deus, eu creio que estarei com o Senhor quando Ele nos buscar. Agora o que eu preciso que você entenda é: o Espírito Santo é quem produz essa identidade em nós. É o Espírito que instala, coloca, imputa isso no nosso interior. Por isso que talvez você está perdido na sua identidade em Deus, porque você parou de dar ouvidos ao Espírito. Olha o que Jesus disse sobre o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que Paulo está falando. João 16:13, quando Ele vier, e Ele já veio, o Espírito Santo já veio, olha lá: Ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. É aquele que nos guia na verdade que nós somos filhos de Deus. É aquele que coloca em nosso interior essa verdade de que nós somos discípulos. E irmão, irmã, você já estragou para o mundo, você já não presta mais.
você foi comprado, a sua vida é do Senhor Jesus. Então qual deve ser a nossa postura diante disso? Uma postura de oração. Senhor, me ajuda a entender a sua paternidade. Senhor, me ajuda a entender que eu sou um filho. Senhor, por favor, me ajuda a entender que eu sou um discípulo. Eu não quero me apoiar apenas no mandamento, no que a Bíblia manda eu fazer, porque eu sou um discípulo. Eu não quero só entender o que eu preciso fazer. Eu não quero apenas entender quem o Senhor é. Eu quero entender quem eu sou. Eu quero entender quem o Senhor me fez ser. Então nós precisamos progredir nessa revelação. Gente, Paulo faz questão de mencionar aos Efésios que ele orava por isso, em favor daqueles irmãos. Se isso não fosse importante, ele não oraria por, e ele também nem mencionaria em sua carta. Então ele diz, versículos 17 a 19 de Efésios 1, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha lá, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre vocês, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos orar e Deus vai encontrar você, Deus vai me encontrar, Deus vai nos encontrar. Agora escute, o processo de recebermos aquilo que Deus tem, escuta, isso aqui é um princípio espiritual. Não diz respeito apenas àquilo que você faz, mas diz respeito também ao quanto você se rende. Não diz respeito apenas àquilo que você faz, mas àquilo que você permite que Ele faça. É como ler a Bíblia. Você pode ler sem deixar que ela leia você. Agora, quando você lê a Bíblia de coração aberto, aquela escritura que está aqui, ela salta para cá e tudo muda. Em Efésios 5, 18 e 19, olha o que a Bíblia diz: não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de coração. Então nós nos enchemos do Espírito cantando, falando, adorando, orando, mas não só isso. O texto diz, deixem-se encher. Aqui, essa palavra fala sobre receber, é uma postura passiva. Então, ao mesmo tempo que a tua postura é ativa, ela é passiva. Então, eu adoro esperando receber algo. Eu adoro como alguém que se rende diante do Senhor. Eu deixo Ele fazer. Eu deixo Ele entrar nos lugares escuros da minha alma. Eu deixo Ele visitar aquele quarto dentro de mim que está trancado. Eu deixo Ele me renovar. Eu me entrego, eu me rendo. Antes de nós orarmos, eu quero te encorajar. E para te encorajar, eu quero te mostrar algumas histórias bíblicas aqui rapidamente, para que você veja o quanto um encontro com Deus, que tocou a identidade desses homens e mulheres de Deus, produziu um impacto tremendo. Olha que interessante, João capítulo 1, versículos 40 a 42. João capítulo 1, versículos 40 a 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, olha lá, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, agora será chamado Pedro. Cefas ou Pedro significa pedra, rocha, e o que o Senhor estava fazendo ali era uma menção de quem ele se tornaria pela obra do Espírito. Pedro era um homem instável, um homem impulsivo,
Mas depois que ele teve um encontro com Jesus aqui, depois que o Espírito Santo veio, ele se tornou um grande líder, alguém forte no estabelecimento da igreja. Jesus mudou a sua identidade, e a sua identidade gerou uma nova postura, a nova identidade gerou uma nova postura. Um outro exemplo é o endemoniado de Gadara, o gadareno. Esse camarada, ele não estava endemoniado, ele estava super endemoniado, hiper endemoniado, cheio de demônios. Jesus expulsa os demônios daquele camarada, os envia para uma manada de porcos, e esse cara que antes era atormentado por demônios, marginalizado, habitava entre os túmulos, era temido por todos, então esse homem é encontrado em perfeito juízo, é liberto, é restaurado, e Jesus dá a ele uma nova missão: você não é mais o endemoniado, você é o enviado. E de alguém que estava entre os túmulos, ele diz: você agora vai tirar as pessoas da morte espiritual, você agora vai pregar a minha palavra, você vai compartilhar aquilo que eu fiz para você, e você não vai para qualquer lugar não, você vai para Decápolis, essas 10 cidades importantes, as pessoas verão o que eu fiz, por isso que lá em Marcos 5:20 a Bíblia diz: então ele foi e começou a proclamar o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. O que falar, irmãos, da mulher samaritana? A mulher samaritana, ela tem um encontro com Jesus, Jesus revela parte de sua vida, tem uma palavra de conhecimento ali, Jesus oferece a ela água viva, essa água espiritual. Jesus afirma: ei, eu sou o Messias. E agora essa mulher que estava marginalizada, essa mulher que tinha uma vida fracassada, ela se torna então uma testemunha de Jesus. Ela é enviada para os samaritanos, e muitos creem por causa da vida dela, daquilo que Cristo fez. Então, de uma mulher envergonhada, ela se tornou uma mulher comissionada. Por quê? Porque ela teve um encontro com o Messias que muda tudo. Teve um encontro com o Messias que muda identidades, com o Messias que quebra rótulos e estabelece outros, com o Messias que diz: ei, você não é, e não precisa ser e agir conforme o que falaram. Eu tenho uma nova vida para você. Escute, irmãos, o Senhor vai nos visitar nessa noite, e por mais que a Babilônia, que é uma tipologia de mundo, tente nos dar um novo nome, o Senhor está restaurando o nome que Ele mesmo já te deu. O Senhor está colocando em outros, escute, a identidade de filho, porque Ele vai alcançar o seu coração hoje. Escute, o Senhor vai te marcar nessa noite.